Glória a Deus, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor. A vovó da bênção está passando por aqui para deixar uma palavra para vocês, uma palavra poderosa, gloriosa, na presença do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, aqui no Salmo 122, fala, Espírito Santo fala assim ao nosso coração. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vejam só. Aqui o salmista está falando que ele se alegrou com alguém que chamou ele para a casa do Senhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos amigos conhecidos. Nós temos aquelas pessoas que querem o nosso bem. Você sabe falar qual é a diferença entre o amigo e o colega? O amigo é aquele que quer o seu bem, quer ver o teu bem. E muitos amigos sabem que você é casada, e eles são solteiros ou até mesmo separados. Aí ficam te chamando para sair para barzinho, para sair para balada. Porque na realidade a vida dessas pessoas já estão destruídas. Eles já conseguiram, já deixaram o inimigo entrar e destruir. Mas aquele que te convida para ir à casa do Senhor, aquele ele quer ver o teu bem. Porque ele já sabe diferenciar entre o bem e o mal. Por exemplo, muitas vezes nós temos problemas na nossa família, no trabalho, e o teu verdadeiro amigo ele vai te dar conselho e fazer você entender, abrir a visão dentro da palavra de Deus, o direcionamento que você tem que tomar. Esse sim é o verdadeiro amigo, aquele que quer ver o teu bem, aquele que quer ver você feliz, que quer ver você prosperando. É a verdadeira amizade. Mas muitas e muitas amizades por aí não querem saber disso não. Ah, vamos se divertir, é assim mesmo, deixa pra lá, você não tem que ficar sofrendo, você não tem que fazer nada, você tem que viver a sua vida. É claro que nós temos que viver a nossa vida, mas nós temos que viver a nossa vida debaixo do direcionamento do Espírito Santo e direcionado por Deus. Porque você, meu irmão, e você, minha irmã, quando vive a vida sem direção, muitas e muitas vezes fazemos coisas que lá na frente nós vamos se dar muito mal. E quando nós estamos direcionados pelo nosso Deus, muitas e muitas vezes Ele fecha a porta. Por quê? Porque Ele sabe que lá na frente nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos ter perca. Deixa eu dar um exemplo aqui de José. José ele estava na cadeia. Quando ele estava lá na cadeia, foram dois. Um era amigo dele, foi parar na cadeia. E o outro, ele não conhecia. Mesmo assim, ele naquela situação, sendo acusado injustamente, ele tinha o Espírito de Deus e a sabedoria para dar conselho para aquelas pessoas. O padeiro de Faraó, ele teve um sonho. E o cozinheiro também. Aí, ele revelou. O Espírito Santo deu o dom da revelação daqueles sonhos. E quando o padeiro saiu, José falou, lembra-se de mim, para você falar em meu favor. Só que o padeiro esqueceu de José. Mas Deus, ele não tinha esquecido de José. José era amado por Deus. Até que um dia Faraó teve um sonho. E ninguém soube dar a revelação, nenhum sábio de todas as províncias que foram chamadas. Aí então, o Espírito Santo tocou no coração daquele padeiro para ele falar, eu conheço alguém que está preso. Quem é este homem? Era o empregado de Faraó. De Faraó não, desculpa. Era o empregado do oficial da guarda de Faraó. E ali ele estava preso em justa causa, injustamente.
entendeu? Ele não estava preso por uma causa justa, ele estava preso injustamente. E ali ele foi mandado chamar. E ali o Senhor deu o dom para ele decidir tudo que Faraó tinha sonhado. Para você ver o quanto é bom você fazer o bem para alguém. Porque quando nós fazemos bem, aconselhamos bem alguém, nós estamos trabalhando para o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está passando por aflição na sua vida, não se preocupe. Mesmo nessa aflição, se você tiver o dom, o discernimento e a sabedoria, que mesmo você passando por problemas, você vai ajudar as pessoas, saiba que Deus nunca esquece de você. E que na hora certa e no momento certo, o Senhor vai colocar uma pessoa na tua vida, uma porta de emprego, para te tirar dessa situação. Você crê nisso? Eu creio, porque o meu Deus, Ele é poderoso. Fique com esta palavra, medite nesta palavra, que muitas vezes nós estamos confusos, sem saber o que fazer, por causa da situação que nós vivemos, que nós estamos enfrentando no mundo. Porque o mundo ele está de uma tal maneira que se nós não tivermos cuidado, nós somos consumidos pelo inimigo. Qual é o inimigo que eu falo? O inimigo das nossas almas, que nos deixa aflito, nervoso, ansioso, e através desses problemas nós ficamos doentes, acamados, com a mente fraca. É isso, são os nossos inimigos. E também tem aqueles inimigos visíveis, né? Que trabalham para nos atacar, para ver nós caídos e tristes. Por isso, creia. Se você tem um Deus poderoso e tem fé, porque a fé, ela remove montanhas. Se você é uma pessoa de fé, que crê em Deus, não importa a situação que você esteja. Amém? E que neste dia o Senhor venha te visitar. O Espírito Santo venha sobre a tua vida, removendo todo o mal, toda seta do inimigo, toda infâmia, toda injustiça, todo laço do inimigo contra a sua vida. Que o Senhor envie o anjo dele com a espada desembainhada para desfazer toda seta do maligno, toda opressão, toda discussão, toda intriga, todo fardo que o inimigo colocou na sua vida ou até mesmo no meio da sua família. Toda desilusão, toda perseguição, toda inveja. Que hoje, pelo poder do sangue de Jesus, seja eliminado da sua vida. E que o Senhor entre com a libertação, com a cura, com a salvação, com a restituição. E com a paz no seu coração. Porque quando nós não temos paz, a nossa alma sente. Que o Senhor leve o refrigério, a abundância na sua vida. Amém, meu irmão e amém, minha irmã. Glória a Deus, aleluia, né? Mas não esqueça de dar aquele like, se inscreva no meu canal, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus a pessoas que estão necessitadas. Você e eu somos servos do Senhor, temos que trabalhar para Ele. Levar uma palavra para aquele que está necessitado. Vamos levar o Evangelho para aqueles que estão tristes, sem forças. Que a palavra de Deus fala o ide, e eu e você somos o ide do Senhor. Por isso não esqueça, se inscreva, dê aquele like, me ajuda aí, meu irmão, minha irmã, a levar a palavra de Deus para os que estão necessitados, sedentos e famintos. Amém?